Meus amigos, a coisa tá complicada, né? Na data de ontem, né, Dia Internacional da Mulher, teve o tempo usado pelo Nicolas Ferreira, né, deputado federal, para falar, né, das mulheres trans, né, que estão ocupando o espaço das mulheres, ocupou o feminismo, por tudo e um monte de coisa. Aí veio a repercussão, né? A Tabata Amaral queria a cassação dele, né? Vai no Conselho de Ética e tudo mais, e deu todo aquele rebuliço. Tá bom, galera. O que a gente pode entender com isso? Primeiramente, o Nicolas Ferreira ele sabia que aquele tipo de coisa iria trazer aquele tipo de repercussão, mesmo que aquilo custe o mandato dele. Porque por mais que até fale, mas não vai caçar o mandato dele, beleza. Isso aí, com o tempo, se decide se vai caçar ou não. Tá que ele falou algumas coisas que são pertinentes, tá. Mas o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que o sistema é o seguinte, o sistema vai te engolir. O sistema sempre vai te engolir, meu amigo. Sempre vai te devorar de dentro para fora. E aí, não adianta a postura dele ser usada como um tom de brincadeira. Ele achou que ele estava no Twitter, cara. Esse é o problema do Nicolas Ferreira, do Eduardo Bolsonaro, de outros deputados da direita. O cara ele acha, na visão do cara, ele acha que tá na porra do Twitter, no YouTube. Infelizmente, esses caras eles não entendem, eles não querem entender que a esquerda já conseguiu o que ela queria. E não vai adiantar o Nicolas Ferreira tentar, de certa forma, achar que vai conseguir mudar alguma coisa agindo dessa forma, porque não vai. Infelizmente, as coisas funcionam assim. As coisas funcionam dessa forma. O Nicolas Ferreira apenas ele está facilitando o trabalho da esquerda. E simplesmente, não, mas eu estou aqui para apontar que está acontecendo isso e tal, que é questão que. E eu mesmo não posso falar que é transfobia, ou seja, ele sabe que dá merda. Hoje você falar de transexual e de homossexual é equiparado a, por exemplo, a racismo. Foi o STF que decidiu assim. O STF que decidiu que você não pode falar de transexual que é equiparado a racismo. Racismo no Brasil da cadeia. E aí o Nicolas falou, mas eu falar isso aqui vai dar ruim, e ele fala. Mas por que ele fala? Porque simplesmente porque o que pode acontecer com ele é muito pouco. Porque, por exemplo, eu ou você falar. Para ele, mas ele pode ser caçado, tá. Mas olha o tanto de dinheiro que ele já ganhou como deputado federal, por verba de gabinete, um monte de coisa. Olha a repercussão que ele já tem, ele já conseguiu o que ele queria. Porque o Nicolas Ferreira e outros deputados, e aqui eu nem estou entrando mais só da direita, da esquerda também, muita gente entrou, por causa de polinização de internet. O Nicolas Ferreira ele conseguiu o objetivo dele simplesmente porque é aquela coisa. A gente cria um conteúdo chamando atenção. Se eu falar qualquer coisa hoje polêmica, ou tentar, de certa forma, chamar a atenção de às vezes de uma até maneira negativa ou muito escandalosa, eu vou colher os frutos disso. Porque que muita gente fala de terra plana, de até conteúdo Red Pill, entre outras coisas. Porque isso dá dinheiro, cara. Isso dá repercussão, isso dá engajamento. Por exemplo, que hoje, o que acontece? Por que o Eduardo Bolsonaro ele vive postando lacração na internet em vez de trabalhar como deputado? Porque ele viveu esse mundo da internet, esse mundo que eu hoje estou inserido,
entre outras pessoas estão inseridas. Esse mundo que, por exemplo, todo mundo tem que fazer uma polêmica. Então vai lá o Nicolas Ferreira criar polêmica, vai o Eduardo Bolsonaro criar polêmica. Por quê? Porque isso rende visualização. O cara ele só está preocupado com chamar a atenção. Ele não está preocupado se é realmente que tá foda, que o homem é isso, é homem que se veste mulher e causa isso. Cara, você acha mesmo que ele está preocupado com você, com as mulheres, com família? Não tá preocupado porra nenhuma, cara. Ele tá preocupado apenas com a fama dele. E quanto mais cedo você entender que esses políticos eles não querem resolver a tua vida, eles só querem estar lá para criar polêmica. Ele colocou aquela aposta daquela peruca para isso. O incompetente do Eduardo Bolsonaro, ele só quer polêmica. Ele foda-se se tá certo ou se tá errado. O negócio é polêmica. Todos ali estão ali pela polêmica. O próprio Bolsonaro, ele conseguiu fama pela polêmica. Entendeu? Cara, assim, quanto mais cedo a gente entender isso, melhor. O cara tá pela polêmica. Ele não tá preocupado com os outros, cara. Ele só está preocupado com apenas a polêmica em si. E aí, meu amigo, o que acontece? Acontece que cria uma animosidade inútil, porque daí era um problema que poderia ser evitado. Você, cara, você provoca o inimigo sem condições de derrotá-lo, é burrice. É extrema estupidez, cara, mas é aquela coisa, essa galera adora ser estúpida, cara. É que nem aquela coisa, eu posso até não concordar com 99% que o Mickey me fala, mas muita gente, naquele 1% eu entendo que muita gente cava falta. O Nicolas Ferreira, vou até usar o vocabulário miqueitaniano. O Nicolas Ferreira, ele cavou falta, porra. Ele cavou falta. Mas aquela coisa, nesse meio tempo ele já conseguiu o que ele queria. É igual o inútil do Eduardo Bolsonaro, cara. Cara, nunca vi um político tão inútil, tão, assim, tão estúpido quanto o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro ele consegue ser muito pior que o Nicolas Ferreira. Igual aquela reportagem lá. Que o litro da gasolina tá 11,55 no Acre. Aí ele postou, faz o L, tá vendo que agora aí, ó, o que o Lula tá fazendo e tal, tá fudendo o povo e tal, que tiraram meu pai pra isso. Aí quando você vê a porcaria da data, maio de 2022, aí você pensa, puta que pariu nós tudo, cara. Assim, você tá de sacanagem comigo, você me coloca uma reportagem de 2022. Quem era o presidente da República em 2022? Só que a bosta do Lula vai foder o povo. E quando eu falo que o Lula vai foder o povo, ele faz isso de maneira consciente. Se lá o ministro do trabalho lá do Lula, que tá com a postura hostil a Uber, né? Cara, você pensa que ele tá fazendo isso por burrice? Por desconhecimento? Que agora as pessoas ganham dinheiro com aplicativos? Ele tá fazendo de propósito, porra. E aí, meu amigo, é foda que a galera não tem essa leitura, porra. Aí qual que é a função hoje da direita brasileira, né, na Câmara dos Deputados? Aqueles que conseguiram mandato, como o Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro. A função deles é lacrar, chamar atenção. Que vamos fazer uma CPMI de 8 de janeiro para ver se foi o Lula que mandou para fuder a direita. Puta que pariu, cara. Você acha que isso vai dar em alguma coisa, cara? Que aí vai expor a hipocrisia da esquerda. A esquerda em si já a hipocrisia já é coisas mãos dadas. Você ser de esquerda, você ser hipócrita, cara.
Cara, o problema não é você apontar a hipocrisia do teu inimigo. É você ter meios de entender o que ele faz e tentar combater com meio de ação. É igual agora os caras, os Red Pill, os militar falando das mulheres, feministas, mulher isso, mulher aquilo. Qual é a resposta deles? Apontar a hipocrisia da mulher? Porque até no ponto o cara fala, mas mulher não é boa mais para relacionamento. Então não se relaciona com ninguém, fica na tua. Ok, vai viver tua vida. Mas os caras vão lá, olha aqui a lei feminista. Leis, inclusive, que até o próprio Jair Bolsonaro, como presidente, ajudou a sancionar. Diga-se de passagem. Mas é aquela coisa, não adianta, cara. Porque é aquela coisa, vou expor a hipocrisia da esquerda. Vou expor a hipocrisia do feminismo. E aí? Que porra dá? Vai dar em quê? Vai adiantar de que expor a hipocrisia do cara? Que meu inimigo é hipócrita. É legal. Porra, vai conseguir pra caralho, vai acabar com ele. Mas Tianzito, você tá falando então, você não é pra fazer porra nenhuma. Não, não é isso. Cara, conheça teu inimigo de verdade, cara. Conheça teu adversário de verdade. Não fica com essas pequenas palhaçadas, cara, porque isso aí não vai adiantar de bosta alguma. Lacração, mitada, cara, chama atenção, cara. Cara, não vai adiantar nada. O que o Nicolas Ferreira conseguiu, o que o Bananinha consegue, entre outros, é chamar para si o inimigo. A Carla Zambelli, a mesma coisa, cara, aquele dia, véspera da eleição do segundo turno, aquilo foi a maior, cara, foi a maior mentira da face da Terra. Aquilo ali foi uma burrice sem igual. Mas parece que é isso, cara. É isso que a direita quer, chamamento de atenção, cara. Igual aquele povo do Zé Ruela que foi lá pra 8 de janeiro achar os caras filmando o custo, cara. Fazendo live enquanto tava tendo aquela invasão. Achando, porra, que estamos participando de algo importante, que não sei o que, cara. Eles colocaram algo na testa deles. Aí o Xandão colocou todo mundo no Chilindró e agora tá liberando de gota a gota a galera, porra. Por isso que às vezes, cara, me dá desgosto. É um desgosto total falar de política. Por isso que de maneira até. Às vezes eu tô parecendo repetitivo. Eu sou repetitivo. Quando vejo, eu tô falando a mesma coisa por um bom tempo. Não adianta isso, não adianta aquilo, até porque eu não vou conseguir mudar a vida de ninguém, eu não vou conseguir. Cara, quem tá decidido a nem concordar comigo, não adianta, eu posso falar 1000 vezes, cara, você vai, você tá falando merda, você tá errado, tá vendo que isso aqui você tá falando burrice, eu não quero acreditar em você, porque o Bolsonaro foi o melhor presidente do mundo, porque o Eduardo Bolsonaro tá certo, porque o negócio Ferreira tá certo, você é burro, você é invejoso, você é isso, você é aquilo. Você nem vai chegar, cara, você nem vai chegar nesse ponto do vídeo pra tentar me ouvir. Pra, cara, pra quê? Pra que eu vou ficar falando que é um otário, imbecil? Pra quê, cara? Cara, eu fico pensando assim, pô, o que eu tô ganhando com isso? O que tá me adiantando na minha vida? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.